Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estruturas de Dados. Meus caros alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de estruturas de dados. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo verde escura e é visto dos ombros para cima, em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: classes. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de classes em C++. No nosso roteiro, nós vamos falar um pouco sobre as noções básicas de classes e depois nós vamos falar um pouco sobre a classe Time, que utilizaremos como exemplo apenas para saber como é a sintaxe em C++. Primeiramente, um pouco sobre as noções básicas. Toda vez que nós utilizamos esse termo classe, isso nos remete à programação orientada a objetos. Você já foi introduzido na programação orientada a objetos na disciplina anterior. Você viu programação orientada a objetos utilizando a linguagem Python. Os conceitos de orientação a objetos que você aprendeu com Python são os mesmos dos conceitos de orientação a objetos que você vai aprender agora em C++. Por quê? Porque os conceitos não mudam, dependendo da maneira que foram implementados. Tá? Mas existem coisas que você deveria prestar atenção ao mudar de uma linguagem para outra. No nosso caso, nós não vamos implementar os nossos códigos realmente utilizando orientação a objetos. Não. A gente vai utilizar apenas o conceito de classes. Você vai ver que nós não utilizaremos, por exemplo, herança, polimorfismo aqui na nossa disciplina. O mínimo que a gente precisa é de classes para poder modularizar o nosso código, separando a visão lógica de uma estrutura de dados, que a gente vai interpretar como sendo um tipo abstrato de dados, da visão de implementação. Classes são úteis para nós por conta disso. Vai nos dar aí uma clara divisão do que é a parte lógica, ou seja, interface pública de uma estrutura de dados, do que é a implementação dessa estrutura de dados e do que é a aplicação dessa estrutura de dados. Em outras palavras, não entraremos em muitos detalhes teóricos, apenas vamos conhecer hoje, nessa aula, a sintaxe de C++. Novos conceitos serão introduzidos nas outras disciplinas sempre que necessário. A unidade básica de modularização da programação orientada a objetos é a classe. O que é a classe? É uma maneira de encapsular atributos estáticos e comportamentos dinâmicos em uma caixa. O termo encapsulamento que vocês já aprenderam em disciplinas anteriores significa justamente isso. O que é encapsular? É transformar em uma cápsula. No nosso caso, é transformar em uma caixa, assim que eu coloquei nos slides. Esse é um termo muito conhecido aí do mundo real, já que programação orientada a objetos, na verdade, ela tem um pezinho no mundo real, ela foi motivada pelo mundo real. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, uma geladeira. Uma geladeira ela é algo muito complexo. Você pode imaginar como é que ninguém hoje em dia deve saber, a não ser, claro, as pessoas que estudam isso. Poucas pessoas que usam uma geladeira sabem realmente como uma geladeira funciona. Entretanto, a gente não precisa saber como ela funciona. Por quê? Porque quem criou uma geladeira encapsulou, transformou tudo o que é complexo e colocou dentro de uma caixa e entregou para a gente e disse, olha, os botões da geladeira são esse, esse, esse. É só isso que você precisa saber. Não tente abrir a geladeira, não vá lá e mexa nos fios, porque você não sabe. Mexa nos botões. Então, o encapsulamento facilita isso. A gente coloca a implementação separado da interface pública, que é a interface que as outras pessoas utilizarão. Dito isso, temos esse conceito de classe, tá? E como nós vamos interpretar essa classe, que é a que vai ser nossa unidade de modularização, nós vamos utilizar as classes para gerar objetos, já que as classes são moldes para a geração de objetos. E dentro da classe, o que a gente vai fazer? Olha, dentro da classe, a gente vai definir explicitamente a interface pública, compartilhada por todos os objetos, da interface privada. O que seria interface privada? O termo interface privada já fica esquisito. Vou mudar o termo. Eu vou separar a interface pública
da implementação interna da classe. E a implementação interna da classe é aquilo que vai ficar escondido dentro da classe. As outras pessoas não vão precisar saber. Tá? Então, o que vai ficar dentro da classe? A implementação das estruturas de dados. O que vai ser a interface pública da classe? Todos aqueles métodos que a gente quer utilizar da classe. Por exemplo, inserir um novo elemento, buscar um novo elemento, atualizar, remover. Isso tudo vai ser parte da interface pública. E na hora que a gente for fazer a aplicação das estruturas de dados, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar objetos das classes para poder utilizar, fazer chamadas aos métodos. Então é assim que nós vamos fazer nessa disciplina. Uma vantagem desse paradigma é o isolamento. O que é o isolamento? É quando alterações não afetam todo o sistema. Esse isolamento em engenharia de software é o que facilita a adição de novas funcionalidades e permite aí uma correção de problemas, garante aí uma certa facilidade de manutenção. Como os detalhes da implementação ficam escondidos dentro da classe, nós podemos gerar implementações diferentes para uma mesma classe facilmente. Então é muito fácil você pensar, olha, eu tinha uma determinada implementação, só que eu bolei uma melhor. Como eu bolei uma melhor, eu vou lá e troco a implementação daquela classe. Se eu garanto que não mexi na interface pública, se eu garanto que aquela classe continua fazendo aquilo que fazia antes, então isso garante que eu não estou danificando a aplicação como um todo. Tá? A modificação vai ficar isolada dentro daquela classe. E como eu já disse anteriormente, essa ideia permitirá separar a visão lógica da visão de implementação e da visão de aplicação. Por que essa separação é importante? Porque em alguns casos, por exemplo, filas, pilhas, nós vamos dar mais de uma implementação para uma mesma estrutura de dados. Então nós manteremos a interface pública, modificaremos apenas os atributos privados e modificaremos apenas a implementação. E o que você precisa saber agora? A visão lógica de uma classe será sempre criada em um arquivo de extensão .h, que é o arquivo de cabeçalho. Então, na hora de definir uma classe, nós utilizaremos um arquivo chamado .h. E nesse arquivo definiremos os membros públicos e privados de uma classe. Todos os membros vão ser declarados no .h. Nenhum deles, no que se refere aos métodos, nenhum deles vai ser implementado diretamente no .h nessa disciplina. Você poderia colocar código no .h. Não vai ser o caso aqui. A implementação da classe será sempre feita em um arquivo de extensão .cpp. .cpp significa o arquivo que conterá código. E o arquivo .cpp deverá sempre importar o arquivo .h com a diretiva include. Às vezes a gente dá um include de uma classe, include de um arquivo, e esse arquivo dá um include de outro arquivo, que a gente acabou também dando um include. Por quê? Porque a gente não sabia que teve um encadeamento de includes aí. Se a gente não tomar cuidado, isso pode gerar um determinado erro em tempo de compilação. Novo slide com 3 diretivas em tópicos. Cerquilha, if, n, def, se não definido. Pule este código se já tiver sido incluído. Cerquilha, define. Define um nome para evitar dupla inclusão. Cerquilha and if. Então, qual é o cuidado que a gente toma? O cuidado que a gente toma é sempre de utilizar essa diretiva aqui quando acha que isso vai acontecer. Essas diretivas são esse sustenido if, n, def significa, olha, se não estiver definido, essa sintaxe. Esse define aqui, ele pula, ele só entra no determinado bloco se não estiver definido. Na parte inferior do slide, o código cerquilha if, n, def, time, underline, h. Em vermelho, // inclua esse bloco apenas se time h não está definido. Cerquilha define time, underline, h
em vermelho, // na primeira inclusão defina time H para que este bloco não seja incluído mais uma vez. Pula uma linha, em vermelho, // reticências. Pula uma linha, cerquilha end if, em vermelho, // final do bloco, abre aspas, cerquilha if n def, fecha aspas. Por exemplo, aqui, ele está dizendo, se não estiver definido esse time.h, que é uma string que eu coloquei aqui, se isso não estiver definido, a primeira coisa que você faz é defina. Indica a linha define. Se já tiver definido time.h por alguém, então ele nem entra nessa linha de código aqui. Indica a linha com reticências. Tá? Então ele não passa por aqui. Então aqui dentro a gente pode colocar uma declaração de uma classe. E esse ifndef aqui vai garantir que essa definição dessa classe não vai ocorrer várias vezes caso uma sequência de includes faça com que essa classe, por exemplo, que está bem aqui, seja incluída 2 vezes nesse arquivo. Que deu 2 includes. Um include para uma classe, para um arquivo B, que incluiu o arquivo onde estava essa classe, e um include desse arquivo para o arquivo diretamente que está nessa classe. Ela seria incluída 2 vezes. Utilizar essas diretivas garante que isso não vai ocorrer. Tá? Vamos só falar um pouco mais sobre ela. Ifndef. Se não estiver definido, continue. Esse define aqui significa defina. Ou seja, se não estiver definido, a próxima linha é defina. E daí continue executando o código normalmente. E isso daqui ele vai acabar quando ele encontrar esse end if aqui. Isso daqui são diretivas que a gente informa o compilador o que ele tem que fazer. Vamos falar agora sobre a classe time. Tá? O que é essa classe time? A classe time ela é uma classe que vai modelar uma instância de tempo específica. O que seria uma instância de tempo específica? Seria uma instância de tempo que tem hora, minuto e segundo. Então, eu quero saber o tempo em função de hora, minuto e segundo. Então, nessa classe eu colocarei 3 atributos, que são hora, minuto e segundo. Eu criarei um construtor público para inicializar os atributos dessa classe. Construtores são métodos especiais que inicializam uma classe na hora que você vai instanciar um objeto. Sempre que você instanciar um objeto, esse construtor público, um construtor público vai ser chamado. Eu também vou criar alguns métodos de get, que são esses métodos de get, são getters. São métodos que vão mudar os atributos, ou seja, eu recebo de alguém de fora um novo valor para colocar no atributo. Métodos set, que permite que a gente diga para o mundo exterior o valor em um atributo. Um método público print, eu gosto desse método, para a classe dizer como ela quer ser impressa. Não necessariamente era necessário, mas eu gosto de colocar, eu acho que eu vou seguir esse padrão na disciplina. E um método público que adiciona 1 segundo. Por exemplo, se eu estou em 0 hora, 0 minuto e 0 segundo, e alguém invocar esse método, eu vou incrementar de 1, vai virar 0 hora, 0 minuto, 1 segundo. Essa é basicamente a classe que eu quero modelar. Novo slide com o arquivo time.h. Class time abre chave. Private, em vermelho, // seção privada. Em vermelho, // membros privados. Int hour, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 23. Int minute, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 59. Int second, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 59. Public, em vermelho, // seção pública. Time, abre parêntese, int hour igual 0, int minute igual 0, int second igual 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get hour, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set hour, abre parêntese, int hour, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get minute, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set hour, abre parêntese, int minute, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get minute, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set minute, abre parêntese, int minute, fecha parêntese, ponto e vírgula.
int getSecond, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void setSecond, abre parêntese, int second, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void next second, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. Como eu disse, eu vou ter a definição da classe, a implementação dos métodos e a aplicação da classe. Eu vou preferir agora olhar o código. Aqui eu estou dentro de uma pasta, eu vou colocar um ls. Em um arquivo de texto, códigos cifrão ls. time.cpp, time.h, time_main.cpp. Percebam aqui o que eu tenho, o time.h, o time.cpp e o time_main.cpp. Como eu disse para vocês, a declaração da classe está dentro do time.h. Vamos olhar a sintaxe aqui dessa classe. Na próxima linha de comando, o professor digita Emacs time.h. Novo arquivo com o código /*. As primeiras linhas de código deste arquivo servem para evitar que múltiplas definições da classe time ocorram. Isso poderia ocorrer se você der include, de 2 pacotes que dão include em time.h. Asterisco barra. Cerquilha if n def time_h, em vermelho, // inclua esse bloco apenas se time h não está definido. Cerquilha define time_h, em vermelho, //. Na primeira inclusão, defina time h para que este bloco não seja incluído mais uma vez. Class time abre chave. Private, 2 pontos, em vermelho, // seção privada. Em vermelho, // membros privados. Int hour, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 23. Int minute, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 59. Int second, ponto e vírgula, em vermelho, // 0 hífen 59. Aqui eu coloquei esse fndef, que a gente já viu nos slides. E agora eu vou olhar a definição da classe. No slide, a continuação do código. Public, 2 pontos, em vermelho, // seção pública. Time, abre parêntese, int hour igual 0, int minute igual 0, int second igual 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get hour, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set hour, abre parêntese, int hour, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get minute, abre e fecha parêntese, const, ponto e vírgula. Void set minute, abre parêntese, int minute, fecha parêntese, ponto e vírgula. Percebam, a definição da classe está entre o define e o end-if. Tá? Isso aqui é o final do bloco. No slide, a terceira, última parte do código. Int get minute, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set minute, abre parêntese, int minute, fecha parêntese, ponto e vírgula. Int get second, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void set second, abre parêntese, int second, fecha parêntese, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void next second, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. Cerquilha end if, em vermelho, //, final do bloco cerquilha if ndef. Eu coloco a definição da classe aqui dentro. Ele indica class time. E vamos olhar um pouco para essa sintaxe dessa classe aqui. Nessa sintaxe, o que a gente está vendo? A gente está vendo a palavra reservada class, dizendo qual é o nome da classe, time, com T maiúsculo. E daí eu abro o escopo com a chave. O nome class é o mesmo que você usa no Python, tá? É uma palavra reservada no Python, é uma palavra reservada aqui também. Existem 2 seções aqui. A seção privada, onde eu coloco a definição dos atributos. Aqui eu não quero que alguém de fora acesse esses atributos. Tá? Então, quais são os meus atributos privados? Hora, minuto e segundo. Então, eles são privados. E também tem uma parte pública, a parte que fica acessível para quem está fora dessa classe. Nessa parte pública, o que eu coloco? O construtor, onde a pessoa pode informar hora, minuto e segundo.
Indica a linha time. Eu coloquei aqui int hour, dizendo, olha, você vai receber por parâmetro o inteiro, que vai ser a hora, e esse igual a 0 significa o valor default, bem parecido com o valor default do Python. Se a pessoa não passar um valor para hora, por exemplo, o valor 0 será usado. O mesmo com minuto e o mesmo com segundo. E esses aqui são os outros métodos que eu mencionei. Os getters, get hour, get minuto e get segundo. Os setters, set hour, set minutes e set second. O print e o next second. Então é assim que a gente declara uma classe dentro do arquivo .h. Vamos dar uma olhada agora para a implementação dessa classe dentro do arquivo .cpp. De volta ao arquivo de texto, o professor digita, após códigos, cifrão emacs_time.cpp. Surge um código em nova tela, em vermelho, ** implementação da classe time, ** cerquilha include menor que, IOStream maior que, em vermelho, // para usar a função std, cout, cerquilha include, abre aspas, time.h, fecha aspas, em vermelho, // para visualizar a classe time. Using namespace std, ponto e vírgula, em vermelho, // para escrever cout ao invés de std, cout. Dentro do arquivo .cpp, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um include no arquivo .h. Então, estou colocando aqui include time.h. Percebam que quando é um arquivo que eu gerei, por exemplo, time.h fui eu que gerei, eu coloco include e coloco aspas aqui. Quando é um arquivo do próprio C++, eu coloco include e coloco aqui os colchetes angulares. Indica menor e maior que. Aqui eu estou colocando using namespace std, porque eu vou usar o std cout, tá? Cout. E aqui está a minha classe, tá? A implementação das minhas classes. Slide com a continuação do código, em vermelho, ** getters, ** int time, get hour, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return hour, ponto e vírgula, fecha chave, int time, get minute, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return minute, ponto e vírgula, fecha chave, int time, get second, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return second, ponto e vírgula, fecha chave, /*. A implementação da classe time. Vou só olhar aqui primeiro. Isso aqui é o do time.h, aqui em cima. E o próximo passo é incluir a implementação para todos os métodos no time.cpp. Esse dois pontos aqui, ele é o operador de resolução de escopo. No slide, o tópico. O próximo passo é incluir a implementação para todos os métodos. Para tanto, usamos o operador de resolução de escopo. Abaixo, o código citado pelo professor. Int time, get hour, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return hour, ponto e vírgula, fecha chave. É ele que vai parear a classe com a implementação. Retorna ao código getters. Por exemplo, havia um método declarado que era o getHour. Dentro da classe time, por enquanto ele não tem método. Quando eu quero dizer qual é o método do getHour, eu coloco int, que era o retorno que foi declarado, time, que é o operador de resolução de escopo, getHour. E aqui eu digo const por quê? Porque esse método ele não vai alterar nenhum dos atributos. Faz uma seta de const até return hour. Quando os métodos não vão alterar os atributos, você pode colocar um const. Isso garante que se você tentar fazer a modificação, você não vai conseguir. Então os getters, getHour, ele simplesmente vai pegar o que está no atributo e retornar. Time, get minute, mesma coisa. Vai pegar o que está no atributo e retornar uma cópia. E get second, a mesma coisa. Vai pegar o que está no atributo, segundo, e retornar. Da mesma maneira, vamos olhar os setters.
Na tela, novas informações em vermelho. Nos métodos set, a classe está recebendo como parâmetro uma variável com o mesmo nome do atributo. Esse fato faz com que o atributo seja escondido, por exemplo, no mesmo método setHour abaixo. Quando usarmos a variável hour, estaremos nos referindo ao parâmetro e não ao atributo da classe. Para contornar esse problema, usamos a palavra reservada this. Assim, this hífen maior que hour, this hífen maior que minute, this hífen maior que second. Se referem aos atributos. Hour, minute e second se referem aos parâmetros dos métodos abaixo. Tem alguns comentários aí no código. Depois, quando vocês forem olhar o código, vocês podem olhar os comentários. Por hora, eu vou logo explicando. Na tela, o código setters. Void time set hour, abre parêntese, int hour, fecha parêntese, abre chave. This, hífen maior que hour igual hour, ponto e vírgula, fecha chave. Void time set minute, abre parêntese, int minute, fecha parêntese, abre chave. This, hífen maior que minute igual minute, ponto e vírgula, fecha chave. Void time set second, abre parêntese, int second, fecha parêntese, abre chave. This, hífen maior que second igual second, ponto e vírgula, fecha chave. O setHour, bem aqui, você vai receber um parâmetro, que é o int hour. Perceba, eu não coloquei const aqui, por quê? Porque se eu colocasse um const aqui, eu não poderia mais fazer essa atribuição. Ele circula this, setHour. Então, eu recebi uma hora e daqui eu disse, olha, essa hora que eu recebi por parâmetro, eu vou colocar ela no atributo. Como o meu atributo tem o mesmo nome do parâmetro, eu coloquei esse this aqui. Esse this significa que é o objeto atual. No objeto atual, tá? No atributo hora do objeto atual, coloque o que veio por parâmetro. Os outros são semelhantes, só que para minuto e para segundo. Para imprimir... Na tela, a continuação do código. Void time print, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Cout menor que, hour menor que, abre aspas, dois pontos, fecha aspas, menor que, minute, menor que, abre aspas, dois pontos, fecha aspas, menor que, second, menor que, int l, ponto e vírgula, fecha chave. Para imprimir, eu vou utilizar simplesmente o cout, colocar hora, dois pontos, o minuto, dois pontos, o segundo, e colocar uma quebra de linha no fim. Então, o imprimir não é complicado. E o next second que eu coloquei aqui, ele também não é nem um pouco complicado. Na sequência do código, void time next second, abre e fecha parênteses, abre chave. Second mais igual 1 ponto e vírgula. If, abre parênteses, second maior que igual 60, fecha parênteses, abre chave. Second igual 0 ponto e vírgula. Minute mais igual 1 ponto e vírgula, fecha chave. If, abre parênteses, minute maior que igual 60, fecha parênteses, abre chave. Minute igual 0 ponto e vírgula. Hour mais igual 1 ponto e vírgula, fecha chave. If, abre parênteses, hour maior que igual 24, fecha parênteses, abre chave. Hour igual 0 ponto e vírgula, fecha chave, fecha chave. Eu vou acrescentar um segundo, ou seja, se era 00, 2.00, 2.00, vai virar 00, 2.00, 2.01. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é, se ao incrementar de um segundo, ele virar 60, por exemplo, se ele era 59. Nesse caso, se ele era 59 e virar 60, eu vou fazer com que ele vire 0, tá? E vou acrescentar 1 no minuto. Se o minuto virar 60, eu vou fazer o minuto virar 0 e acrescentar 1 na hora. Se a hora virou maior ou igual a 24, eu vou dizer que a hora virou 0, por quê? Porque é o dia seguinte. Como eu não interpreto aqui dias, é só hora, minuto e segundo, então eu vou simplesmente colocar hora igual a 0. Vou voltar aqui para os slides. Tá?
Nesses slides estão essas implementações e as explicações que eu já falei lá no código. Get hour, get minute, get second. Set hour, set minute, set seconds. E uma indicação de que estão no time.cpp. Tá? E agora, como é que a gente utiliza essa classe que a gente gerou? Novo slide com o tópico. Agora que temos a classe pronta, podemos utilizá-la em algum outro ponto do código. Abaixo o código do arquivo time_main.cpp. Time T1 abre parêntese 23,59,59 fecha parêntese ponto e vírgula. T1.print abre fecha parênteses ponto e vírgula. Em vermelho, barra barra 23 2.59 2.59. T1.setHour abre parêntese 12 fecha parêntese ponto e vírgula. T1.setMinute abre parêntese 30 fecha parêntese ponto e vírgula. T1.setSecond abre parêntese 15 fecha parêntese ponto e vírgula. T1.print abre fecha parênteses ponto e vírgula. Em vermelho, barra barra 12 2.30 2.15. Cout menor que abre aspas hour 2 pontos fecha aspas menor que T1.getHour abre fecha parênteses menor que end L ponto e vírgula. Cout menor que abre aspas minute 2 pontos fecha aspas menor que T1.getMinute abre fecha parênteses menor que end L ponto e vírgula. Cout menor que abre aspas second 2 pontos fecha aspas menor que T1.getSecond abre fecha parênteses menor que end L ponto e vírgula. Para utilizar essa classe que a gente gerou, nós precisamos criar um objeto. E essa é a instanciação de um objeto, time_t1. Onde eu estou colocando esse código de instanciação do objeto? Eu estou colocando esse código dentro desse time main.cpp. O professor abre o arquivo de texto com os comandos, códigos, cifrão e digita. Emacs time_main.cpp. Surge o código cerquilha include menor que IOStream maior que. Cerquilha include abre aspas time.h fecha aspas. Using namespace std ponto e vírgula. Int main abre fecha parênteses abre chave. Barra barra asterisco. Neste primeiro objeto passamos todos os parâmetros. Em outras palavras, nenhum valor padrão foi usado. Asterisco barra. Na sequência, os códigos de T1 apresentados anteriormente. Por que eu chamei ele de time main? Porque é aqui dentro que tem o método main, que é o método que vai iniciar a execução do código. Observem aqui, inicialmente. Nesse primeiro bloco aqui, eu crio time T1, dizendo, olha, minha hora é 23:59:59. Eu dou um T1.print, quando vocês forem ver, vai ser isso que vai ser impresso na tela. Ele circula 23:59:59. Tá? E depois, o que eu faço? Eu inicializei com esses valores e depois eu usei os setters. Isso aqui é só para vocês verem os setters sendo usados. Depois que eu uso os setters e tento imprimir de novo, ele vai devolver esse valor aqui. Por quê? Porque eu setei esses valores. Refere-se a 12, 30 e 15. Tá? Percebam uma coisa, aqui eu passei todos os parâmetros, hora, minuto e segundo. Mas vocês devem lembrar que eu falei anteriormente que haviam valores default. Por exemplo, nesse segundo bloco aqui eu estou utilizando os valores default. Na tela, informação. Nesta segunda instância, usamos o padrão apenas para minutos e segundos. E o código. Time T2 abre parêntese 12 fecha parêntese ponto e vírgula. T2.print abre e fecha parênteses ponto e vírgula. Em vermelho, barra barra 12 2 pontos 00 2 pontos 00. Time T3 abre parêntese 23,59,58 fecha parêntese ponto e vírgula. T3.print abre e fecha parênteses ponto e vírgula. Em vermelho 23 2.59 2.58. T3 next second abre e fecha parênteses ponto e vírgula. T3.print abre e fecha parênteses ponto e vírgula. Em vermelho barra barra 23 2.59 2.59. T3 next second abre e fecha parênteses ponto e vírgula.
T3.print, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, em vermelho, barra, 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00. Fecha chave. Eu só passei hora. Indica T2. Eu não passei o minuto e não passei o segundo. Isso quer dizer que minuto, como eu coloquei como default 0, e segundo, como eu coloquei como default 0, quando eu der o print, ele vai colocar 12, 2.00, 2.00. E por fim, no terceiro bloco, Indica T3. eu coloquei para ele instanciar e inicializar com 23 horas, 59 minutos e 58 segundos. Daí eu coloquei um next second. Se eu der um print, ele vai retornar esse mesmo valor. Se eu pedir para ele incrementar de 1 segundo, ele vai retornar esse valor, ele vai virar 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E se eu der um next second novo e pedir um print, ele vai zerar. Ele vai virar 00, 2.00, 2.00. Agora nós temos esses três arquivos. O professor retorna ao arquivo de texto e refere-se aos arquivos time.h, time.cpp e timemain.cpp. Como eu compilo agora que tem o ponto H e o ponto CPP? Na hora de compilar, você não vai passar para o compilador o ponto H. Você só vai passar as implementações, o time.cpp e o timemain.cpp. E aqui você pode colocar um traço O e colocar, por exemplo, time. E ele vai compilar e você vai poder executar, por exemplo, com ponto barra time. O professor digita g++time.cpp, time_main.cpp-o time, ponto barra time. Abaixo surge 23, 2.59, 2.59, 12, 2.30, 2.15, hour 2.12, minutes 2.30, second 2.15, 12, 2.0, 2.0, 23, 2.59, 2.58, 23, 2.59, 2.59, 0, 2.0, 2.0. Ao executar o ponto barra time, ele vai aparecer justamente aquelas linhas de código que estavam como comentários dentro do timemain.cpp. Então, algumas linhas de código eu tinha colocado como comentário. Aqui. O professor se refere ao print de time T1, onde indica 23, 59 e 59. Aí eu pediria para vocês depois confirmarem que isso daqui é realmente o que apareceu na saída padrão. Só a título de exercício. Lembrando aqui que você poderia usar esse G++, por exemplo, com G++ asterisco.cpp, já que eu vou usar nesse G++ todos. E percebam que eu não coloquei o traço O aqui para dizer qual vai ser o nome do executável. Então, nesse caso, o que o G++ vai fazer é gerar um arquivo a.out. No arquivo de texto, o professor digita g++*cpp, ls, a.out, time.cpp, time.h, time_main.cpp. Então, aqui eu posso colocar ponto barra a.out, que é o código executável. O professor digita ponto barra a.out e sugere o código 23, 2.59, 2.59, 12, 2.30, 2.15, hour 2.12, minutes 2.30, second 2.15, 12, 2.0, 2.0, 23, 2.59, 2.58, 23, 2.59, 2.59, 0, 2.0, 2.0. Basicamente, isso era o que eu tinha para falar. Isso que eu falei, caso vocês não lembrem, já está aqui nos slides. E isso encerra a aula de hoje. Então, na aula de hoje, o que a gente viu foi a sintaxe de classes. Falamos um pouco sobre o que são essas classes dentro do contexto de orientação a objetos. E o que mais eu falei para vocês é que dentro da programação orientada a objetos tem vários outros conceitos,
mas a gente só vai precisar de classes. Então eu não vou ensinar os outros conceitos, vou ensinar apenas o conceito de classes e como ela permite a modularização de código. Então isso é tudo pela aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham, recomendo assistirem o vídeo novamente. Um forte abraço e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.